Olá, pessoal, bom dia para vocês. 7 horinhas em ponto. Hoje é dia 17 de junho de 2025. Nós estamos começando agora a edição dessa terça-feira do Seu Desperta. E curioso, porque quando a gente acorda, né, eu começo o dia muito cedo para estar aqui às 7 horas já preparado para esse noticiário aqui, já li os jornais do mundo inteiro, e tem dia que a gente pensa que ou a gente não está entendendo nada ou quem não está entendendo é o mundo que nos cerca, porque é inacreditável que as nações mais ricas do mundo se reúnam no Canadá para discutir meio ambiente e o contexto mundial, a beligerância do Estado de Israel provocada contra o Irã, os ataques seguidos, né, a troca de mísseis entre esses dois países, tudo isso acaba conturbando o clima e o meio ambiente fica esquecido em benefício da tentativa de se solucionar, se encontrar um caminho para ver se a paz pode ser restaurada no Oriente Médio. E aí você fica sabendo que o G7, né, que é o grupo das nações mais desenvolvidas nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etc., França, Brasil de convidado. Mas enfim, esses 7 países tiveram a coragem de assinar um documento dizendo que Israel tem o direito de se defender do Irã. Aí você pensa assim, então não entendi nada, não estou entendendo nada, porque ao que parece, pelos noticiários do último dia, pelas notícias todas do que a gente viu, né, digamos assim, pelo escalar das bravatas, é o Irã que está se defendendo de Israel. Não, o contrário, Israel atacou, inclusive chamou o ataque de ataque preventivo, mas é inacreditável que o G7 ontem, depois de um piti do Trump, tenha produzido um documento permitindo a Israel massacrar os vizinhos como ele tem feito sistematicamente. Sobre Gaza, nenhuma palavra, né? Israel está se defendendo. Matou 55 mil para vingar a morte de 1.200, está se defendendo, tudo bem. A violência do Estado judeu não tem gradação para essas pessoas. Ele não ofende nunca, só se defende, né? E agora está se defendendo da resposta daquele que ele ofendeu. Então, é esse o clima no globo e agravado ainda mais, por quê? Nós temos, sinceramente, gente, olha, isso é um perigo para a nossa existência como espécie, tá? Nós temos um louco furioso solto na presidência da potência militar proeminente do planeta, que são os Estados Unidos, capaz de fazer uma loucura. E o tom dos discursos ontem foi um tom extremamente preocupante. O que aconteceu ontem? O Trump falou que a população deveria abandonar, evacuar a cidade de Teherã, que os Estados Unidos estavam aí prestes a, na ausência de um acordo de paz, na ausência de um acordo que permitisse aos Estados Unidos controlar a produção nuclear do Irã, então os Estados Unidos iriam entrar na disputa diretamente. Por quê? Para exterminar com os arsenais, supostamente os arsenais nucleares iranianos, o Israel não tem um equipamento, que é uma bomba chamada a grande bomba, né? E essa bomba só pode ser lançada por um determinado tipo de avião bombardeiro, porque ela pesa 15 toneladas e ela tem o poder de penetrar no solo e explodir depois lá embaixo. Essa bomba seria utilizada para destruir a infraestrutura nuclear iraniana, está prestes a ser usada. Essa é a última escalada possível desse conflito antes do uso de uma bomba atômica. E eu quero lembrar aqui para vocês que daqui a pouco nós estamos chegando no meio do ano, no mês de agosto é um mês trágico para a humanidade. Por quê? Os Estados Unidos, essa nação afrontosa e do ponto de vista moral um lixo, jogaram 2 bombas atômicas no Japão, já derrotado no curso do último capítulo da Segunda Guerra Mundial. 2 cidades destruídas, 100 mil pessoas morreram na hora e sabe-se lá quantos milhares depois das doenças decorrentes desse bombardeio covarde que a história até hoje registra como se fosse um fato corriqueiro de guerra, né? Ah, mas os Estados Unidos, se não tivessem jogado as bombas em Hiroshima e Nagasaki, não teriam encerrado a guerra e muito mais gente teria morrido. Que é uma mentira histórica e é um argumento absolutamente falacioso, né? Mas, enfim, nós estamos vendo o colecionar de uma série de argumentos que nos mostram que o caminho para uma outra loucura como essa, outra desumanidade como essa, está aberto, né? Porque depois dessa bomba que os Estados Unidos ameaçam ceder a Israel para destruir a infraestrutura nuclear iraniana, não resta mais nada. É só mesmo escalar para uma guerra nuclear, que é um cenário apavorante para todo mundo. Para mim, tem até pesadelo de pensar nisso à noite, porque a gente fica pensando como é que será a nova ordem mundial depois que essa desgraça se abater sobre o planeta, né? E o planeta vai muito mal. E eu fico aqui pensando como é que será o mundo para minha neta, né, para os meus filhos que estão chegando agora ao mercado de trabalho, e eu tenho certeza absoluta que você deve estar muito preocupado com isso também. Então, no noticiário internacional, essas bravatas e ameaças, a reunião do G7, o discurso que o Lula fará hoje lá, diz que não vai
rejeitar a festa dos ricos. Mas, sabe, é uma festa estranha com gente muito esquisita, presidente Lula. É uma gente que perdoa, né, ataques covardes como esse de Israel e Irã e dizem que é um ataque defensivo, quando o próprio Israel falou em ataque preventivo. Enfim, aqui no Brasil nós temos algumas coisas importantes acontecendo. A mais importante delas é que o Hugo Mota finalmente vestiu, né, as vestes do amigo da onça e está sabotando o governo abertamente. Ontem a Câmara dos Deputados decidiu que iria sim votar o rito de urgência para derrubar, por decreto legislativo, o decreto presidencial que institui a nova cobrança do IOF. E aí o governo vai ficar sem grana para pagar seus compromissos. E o Congresso é um Congresso chupim, né? Um Congresso predatório, porque ele se apoderou do orçamento brasileiro com as emendas impositivas, criou mecanismos de submissão que são os orçamentos secretos, as várias modalidades que foram criadas aí e persistem na sombra, né? E agora vai derrubar o mecanismo proposto pelo governo e para colocar o que mesmo no lugar? Qual é a solução? Para salvar as contas públicas, para pagar o salário do professor, do bombeiro, para providenciar o material escolar dos alunos mais pobres do país? Não tem. Vai ficar sem. E o Congresso, né, que só tem gente interessada nos bilhões, nos 50 bilhões por ano do orçamento que vão parar no bolso dessa gente, está fazendo cara de paisagem para isso. Então, esse é o clima hoje no Brasil e no mundo, né, uma guerra fratricida entre judeus e iranianos, os antigos persas, né? E aqui no Brasil, uma guerra entre a oposição, que teve 346 votos ontem na urgência desse decreto, na votação desse decreto aí. Esse é o clima hoje no Brasil. Portanto, prepare-se para um dia bem pesado por aí, tá bom? Só que antes de falar do peso, vamos falar de coisas mais leves? Vamos falar de futebol, gente? Vamos, só um pouquinho aqui, como a gente faz todo dia. Cadê meu companheiro Alex? Bom dia, Panunzio. Opa, apareceu aí o Alex Amorim. Bom dia, comunidade. Como Tudo vocês bom, estão? Alex? Tudo ótimo, e você, Panunzio? Maravilha. Observando aqui essa Copa dos clubes aí, primeiro quero saber se você continua mantendo a expectativa de que o Palmeiras vai finalmente ter um Mundial ou não. Sim, estou esperançoso. Sim? E os clubes sul-americanos, Panunzio, querendo ou não, estão dando show. Ontem o Boca Juniors contra o Benfica deixou escapar a vitória. Eu estou nessa esperança, Panunzio, a gente ser o campeão mundial. Bi? Bi. Isso é para sepultar essa polêmica, viu, gente? Porque fala que esse negócio do Mundial de 51 aí é conversa fiada, viu? Sim. Não tô querendo provocar a torcida do Palmeiras, não, tá? Lembrando que essa análise é sem clubismo algum, hein, Panunzio? Sem clubismo, tá. Isso. Bom. Tô acreditando. É igual eu quando falo de Uberlândia. Não tem super idôneo, assim, honesto pra caramba, não tem, enfim. Sim. Olha só, agora vamos falar um pouquinho. Como é que foram os placares, João? Ontem o Flamengo que deu uma dentro, né, Sim. O Alex? O Flamengo ontem ganhou de 2-0 do Esperance da Tunísia, Panunzio, e jogou bem, gol do Arrascaeta e do Luiz Araújo, um golaço, e está em primeiro colocado acima do Chelsea, que ganhou de 2-0 do Los Angeles FC. E ontem, como eu falei, o Boca Juniors abriu 2-0, porém deixou o Benfica empatar com o gol do Otamendi após um cruzamento no escanteio. E hoje, Panunzio, teremos o Fluminense contra o Boca Juniors, River Plate e Uraia Hells, que é do Japão, o San contra Mamelodi Sundowns da África do Sul, e para finalizar teremos Monterrey e Inter de Milão, Panunzio. Tá, beleza. Agora, vamos falar sobre futebol aqui no Brasil? Que história é essa de que o Neymar promoveu um jogo beneficente e não vai participar dele? Me conta, que babado é esse aí, Alex? Então, Panunzio, esse confronto estava previsto para acontecer semana passada, porém o Neymar ficou com Covid e foi anulada essa partida. Lembrando que é ele e a patrocinadora Lovi que fizeram esse amistoso, que reunirá alguns nomes como Livinho, terá o Anão do Pânico também, então é um confronto... O Anão do Pânico vai jogar futebol? Vai. Periga o Santos contratar o Anão do Santos, hein? Porque, né? Imagine. Se contratar olha, até hoje é politicamente incorreto falar anão, tá? É um portador de... Eu não sei como é que é a referência concreta, mas nós estamos pisando na bola aqui, chamando de anão. Não é isso. Agora, de qualquer forma, usar esse estereótipo aí, né? Para fazer graça, eu acho terrível, sabe? Estou em sintonia com os bons tempos aí. Mas talvez esse portador de nanismo, que acho que é assim que fala,
jogue mais futebol do que aquele anão futebolístico em que o Neymar se transformou, né? Será o novo baixinho Romário, Panunzio. Pois e lembrando, Panunzio, que ele estava escalado, porém ele não vai jogar. Ele quem? O anão ou o Neymar? Neymar. Ah, o Neymar. O Neymar, ele promoveu o evento e não irá participar. E nisso terá os convidados, como eu falei, Lucas Paquetá, Livinho. Também terá o Sequeira Júnior também. Então é uma partida imperdível. Não terá público, porém será transmitida ao vivo. E toda a renda, Panunzio, será disponibilizada para o Instituto Neymar Júnior. E lembrando que o Neymar está prestes a renovar o contrato ou não com o Santos, Panunzio. Beleza, maravilha. Então vamos ter lá. Pessoal do Santos, pode assistir o jogo que o Neymar não vai estar jogando, vocês não vão passar raiva. Ele ficar no banco dos reservas, tá bom? Sim. E o destaque hoje é o portador de nanismo, né? O anão do pânico. O anão do pânico, que é o famoso anão do pânico. Sim. O mundo está realmente muito estranho. Vamos nessa, Mais alguma Panunzio. coisa sobre futebol, não? Apenas isso. Amanhã a gente traz o resultado do Fluminense, que é o único brasileiro que jogará hoje, Panunzio. Valeu! Tá, eu quero saber o resultado do Santos também, viu, Alex? Você traz também o resultado do jogo do Santos amanhã. Quem é que vai jogar contra o Santos? É só o anão do Pânico, não? É o Lucas Paquetá, Livinho, Luva de Pedreiro. Vai ter uma loucura, só influenciador, que é o que o Neymar é hoje em dia. É um time de influencers. Isso, e o Neymar. Então tá bom. E nem assim o Neymar não vai participar? Eu acho que ele tá treinando pra virar treinador de influência pra nós. Acho que ele vai ficar um pouco... É técnico de influência, muito bom. Sim. Que Valeu. negocião que o Santos fez comprando o Neymar de volta. E agora é 30 de junho, né? Daqui a 2 semanas, ó. O contrato do Neymar tá vencendo aí. A galera do Santos tá feliz com ele? O Vamos youtuber do clube? Vamos nessa pra nos pro programa. Vamos nessa. Abraço. Obrigadão, tá? São 7h12. Gente, vamos pra gente aqui para a meteorologia, né? Que a gente começa todo santo dia aqui com ela. E olha, tem novidade lá pro pessoal do Sul, né? Tá uma chuvarada lá já em Porto Alegre. Tô olhando aqui a previsão do tempo. No mapa do INMET tem 2 alertas severos lá para o Rio Grande do Sul. Olha, eu até abri eles aqui para consultar como é que estava agora o tempo. Mas olha, são 2 alertas aqui. Este aqui é um alerta de tempestade, valendo para a região mais a oeste e norte do estado, região de Erechim. E aqui de Santa Maria até Porto Alegre, um outro anúncio de tempestade, né? Aí fui procurar aqui no site do Weather Channel para ver como é que está a temperatura lá e encontrei isso aqui, ó. 17 graus de temperatura em Porto Alegre. Olha, aqui a gente vê direitinho, ó, a frente fria passando em cima da capital do Rio Grande do Sul e provocando lá preocupação porque tá chovendo rios lá em Porto Alegre, né? O Weather Channel diz que aqui, ó, light rain with thunder, chuva leve com trovões, com máxima de 20 e à noite 16 graus. Portanto, o gradiente térmico não está muito complicado, mas hoje vai ser um dia de tempo severo lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver o que dizem esses alertas aqui. Vou começar por esse aqui, que é o mais grave de todos. Tá aqui, ó. Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a entre 50 e 100 milímetros no acumulado do dia. E vai ter ventania também. Os ventos podem chegar a 100 km por hora, pode ter queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica e quedas de raio. Então, se acautele aí, pessoal do sul do país, porque o tempo vai fechar, tá bom? Voltando aqui para a tela inicial do Instituto Nacional de Meteorologia, nós temos aqui outro alerta de chuvarada lá para o norte e oeste do estado do Amazonas e um terceiro aqui para o litoral de Alagoas e também de Sergipe, tá? Esse é o tempo no Brasil. Com relação às temperaturas, não há muito o que falar, não. Eu vou só pegar aqui, olha, em Curitiba, 11 graus de temperatura, tem sido a capital mais fria do país. Florianópolis com 18 de mínima, São Paulo com 12 graus de mínima, Rio de Janeiro também com 12 graus de mínima, portanto vai ter carioca de cachecol. Isso tudo dito, vamos passar agora para os destaques do noticiário, começando, como eu faço todo santo dia, pelo site do ICL, né? E aqui, olha, na sua tela, o alerta a que eu me referi no comecinho do programa. O Trump, com a autoridade imperial que ele se autoconfere, mandou a população evacuar, que é palavrinha feia essa, né? Mas a população deixar Teherã, escreveu ele na rede Truth Social, fazendo ele, agora sim, assumindo em tom pessoal, né, a ameaça em tom de bravata, né, para assustar, criar terror e pânico lá no Irã. Por quê? Porque a crueldade, a impiedade nesse caso não tem limite. Então, um alerta como esse, vindo de uma pessoa com o caráter desse Trump, é algo para ser levado a sério, tá? Não duvide da capacidade dessa gente de produzir horror e medo e dor e sofrimento para impor a sua vontade. Não
Não pense que isso não acontece. Aliás, eu vou mandar para você aí, ô Alex, uma cena que eu vi agora há pouco na internet que me deixou profundamente comovido, porque é uma cena de muita violência. Depois você pede para o Henrique baixar esse vídeo aqui para mim, por favor. Eu quero mostrar como é que uma mãe de família foi capturada pelos jagunços do Trump, pelo ICE, né, a Polícia de Imigração. Mas vamos voltar aqui para os assuntos que interessam. Me avisa depois quando tiver esse vídeo pronto, que eu quero mostrar isso o mais rápido possível. Bom, o alerta do Trump. Todos devem evacuar Teherã imediatamente. Ele escreveu lá na Truth Social, que é a rede dele, que ele usa como se fosse o diário oficial dos Estados Unidos, né? Enquanto Israel covardemente bombardeou a sede da emissora de TV estatal do Irã, como se jornalistas e comediantes e tudo mais fossem alvos militares. E tem a pachorra de dizer que as instalações mascaravam o uso dessa estrutura para fins militares, o que é mentira, né? Eu tenho até o vídeo aqui, eu vou pedir para o Alex colocar para a gente, do momento em que aconteceu esse bombardeio, um vídeo que está na capa do jornal The New York Times, aqui eu peguei emprestado para mostrar para vocês um trechinho dele, chama Fair Use, uso amigável, tá? Das imagens. Alô, New York Times, somos nós aqui, tá? Vamos lá, Alex, vamos botar o vídeo para a gente ver o momento em que essa emissora é bombardeada? Olha aí, a âncora estava no set, olha, aí explodiu tudo. Ela sai correndo e começa a haver uma chuva de estilhaços aí. Com esse bombardeio desse prédio, que você vai ver agora aí pelo lado, olha só como é que ficou a sede da empresa estatal de televisão lá, né? Ficou ardendo em chamas, todos os andares basicamente, né? O diretor da televisão disse que muitos funcionários ficaram machucados e Israel disse que essa rede de televisão estava sendo usada, como eu falei, para fins militares, né? E o New York Times ressalta nessa legenda que a queixa não pôde ser verificada. E nessa imagem a gente tem um momento em que o prédio é atingido. Olha só, dezenas de mísseis voando pelo céu da capital do Irã, né? Todos eles caem sem enfrentar nenhum tipo de barreira antiaérea nem nada disso. Então fica aí o registro dessa cena pavorosa. Espero que ninguém bombardeie o ICL, porque eu não estou afim de sair daqui correndo. Outro destaque. Olha só, com relação a esse bombardeamento aí da televisão, já falei tudo, não é preciso mais do que mostrar essas imagens. E nós temos aqui uma outra informação também no site do ICL, dando conta de que esse líder terrorista do Estado de Israel, o líder fascista do Estado de Israel, esse Netanyahu, que é a cara do capeta, esse sujeito disse, como vocês podem ver, que não está fora de cogitação matar o líder supremo do Irã, que, segundo ele, acabaria com o conflito. Será? O que diz a matéria? Temos o vídeo já? Já vamos mostrar esse vídeo, então. Bom, tá aqui, ó. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 16, que matar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, acabaria com o conflito entre os dois países. Desde sexta-feira, Israel tem atacado importantes instalações nucleares e militares e matou comandantes e cientistas no Irã, que respondeu agora com esse lançamento de mísseis, né? Em uma tentativa de explicar os ataques aos cidadãos dos Estados Unidos, que é o principal aliado de Israel, Netanyahu concedeu longas entrevistas a meios de comunicação americanos, nos quais descreveu a ofensiva como uma batalha da civilização contra a barbárie. É sempre assim, né? Sempre são os visigodos, sempre são os indígenas, sempre são os negros escravizados. É a civilização branca contra a barbárie, sempre como justificativa dos racistas e segregacionistas que hoje mandam no mundo. Numa entrevista à TV ABC News, ele declarou que os ataques para desarmar o Irã estão justificados e comparou Khamenei a um Hitler moderno. Olha, disso ele entende, hein? Não só por causa da ancestralidade judaica, que sofreu tanto na Segunda Guerra Mundial, com a perseguição, a morte, né, a eliminação física, e agora passa a repetir a mesma coisa. No caso aí, não sei lá se o Khamenei tem alguma semelhança com Hitler, mas o Netanyahu tem. Esse tem, porque faz uma faxina étnica, quer separar lá o território do grande Israel, o Reich israelense, né? E está lá metendo fogo na vizinhança inteira. Iêmen, enfim, todos os vizinhos ele se indispôs com esses vizinhos aí. Vamos ver o que diz mais aqui a nossa matéria? Diz o seguinte, olha, ao ser questionado sobre o veto do presidente Trump, é um plano para matar o líder supremo iraniano,
por temer uma intensificação das hostilidades, Netanyahu respondeu: não vai escalar o conflito, vai acabar o conflito, contrariando a posição dos Estados Unidos, que não teria, uma vez consultado, autorizado esse tipo de incursão, né, para tentar mudar o regime lá no Irã. E aí prossegue a nossa matéria informando o seguinte, olha, Netanyahu, falando aqui, o Khamenei é como um Hitler moderno, não vai parar, mas nós vamos garantir que ele não tem os meios para cumprir as suas ameaças. A guerra eterna é que o Irã quer, e eles estão nos levando à beira de uma guerra nuclear, diz de novo a maldição dessas ameaças de bomba nuclear. De novo, essa história toda, essa palavra está ficando banal na boca dessa gente, tá? Tudo é recurso à retórica militar nuclear, tá? Voltando o planeta a conviver com os humores, né, do finalzinho da Segunda Guerra Mundial. De novo, essa referência na história. Na verdade, o que Israel está fazendo é impedir isso, colocar fim a essa agressão. Só podemos fazer isso enfrentando as forças do mal. Acrescentou Netanyahu. Hoje é Tel Aviv, amanhã será Nova York, disse o primeiro-ministro ao jornalista da ABC, John Kahl. Para o dirigente israelense, recuar o programa nuclear iraniano significa prevenir a guerra mais horrível e imaginável e trazer paz ao Oriente Médio. Isso será possível se o Irã for derrotado, concluiu. Então, aí, veja na beira do que é que nós estamos, né? Em que situação o planeta se colocou e fica aqui a pergunta, né, que enseja uma interrogação para o futuro. Como é que a humanidade vai conviver com as sequelas de toda essa agressividade que está sendo, né, repisada há milênios, mas que agora ganha os ares mesmo de um sofrimento sangrento, né, e de um ódio, um desejo de matar, um desejo de vingança, que é uma coisa absolutamente inaudita e abjeta. E aí veio esse alerta do Trump. Um alerta, mais do que um alerta, é uma ameaça muito concreta. Põe na tela para mim, por favor, Alex. Todos devem evacuar Teherã imediatamente, escreveu Trump na Truth Social. O que foi que ele disse? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda que os moradores de Teherã deixem imediatamente a cidade, endossando os alertas do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que lançou um ataque em massa contra o Irã. Todos devem evacuar Teherã imediatamente, escreveu Trump na sua conta na plataforma Truth Social, durante a cúpula do G7 lá no Canadá, sem fornecer maiores detalhes. Mas ele deu um piti ontem, no meio da cúpula, resolveu sair. Disse, tem coisas urgentes que me chamam agora, importantes para resolver lá sobre o Oriente Médio. Vazou. Não assinou sequer o documento, né, pró-Israel, que foi produzido lá pela cúpula desses países ricos aqui e assinado igualmente por todos, dizendo que Israel tem direito de se defender. Mas depois voltou atrás e assinou o documento, se mandou, dizendo que tinha coisa mais importante para fazer. E aí, o Lula, que teria uma agenda bilateral com ele hoje, acabou dançando, né? Não vai ter mais a reunião entre os dois países. Sobre a crise, a nossa matéria continua dizendo o seguinte, cerca de 10 milhões de pessoas vivem lá na capital do Irã. A capital do Irã é uma cidade do tamanho do município de São Paulo, né, em população, é enorme. E esse alerta ocorreu enquanto Israel intensificava os ataques ao Irã, que, segundo o governo israelense, tem como objetivo destruir atividades nucleares contestadas do Estado teocrático do Islã, do Irã. Esse intertítulo que você está vendo aí, Trump e o conflito no Oriente Médio, coloca a seguinte questão. O exército israelense emitiu um aviso pedindo que os moradores de um distrito de Teherã evacuassem, repetindo a tática usada em Gaza, onde deslocou a maior parte da população palestina desde os ataques de 7 de outubro de 2023. Quer dizer, Israel está pensando que o Irã é Gaza, né? Trump tem evitado responder diretamente se os Estados Unidos participarão das ações militares israelenses, embora afirme que o país não esteve envolvido nos ataques iniciais. Em conversa anterior com jornalistas na cúpula do G7, que termina hoje, terça-feira, Trump declarou: assim que eu sair daqui, vamos fazer alguma coisa, mas eu preciso sair daqui antes. Não aconteceu nada durante o dia de ontem, tá? Só ameaça. Então, não sei qual era a tal emergência, mas à noite continuaram se seguindo os ataques, como vem acontecendo nos últimos dias, ainda sem essa big bomba, né? Uma bomba que seria só os Estados Unidos têm, só aviões americanos podem lançar, e desta forma, se houver esse tipo de recurso,
usado para tentar, enfim, em nome dessa contenção do programa nuclear iraniano, isso será a entrada direta dos Estados Unidos nessa guerra. E aí só Deus sabe como é que fica a geopolítica global. A reação da China, reação da Rússia. Estados Unidos e Rússia andam muito amigos, né? Ontem teve novidades com relação a isso aqui. O Trump, inclusive, está se indispondo lá com seus próprios aliados por defender demais o atual presidente da Rússia. Mas vamos ver qual será a reação do planeta em face do escalar dessa batalha, da violência dessa batalha. E hoje, provavelmente, ficará definido qual é a participação dos Estados Unidos, que se continuar apenas apoiando material e atuando como orientador, né, como consultor militar de Israel, se vai passar a atuar diretamente com seus aviões e com as suas bombas. O que mais nós temos aqui no internacional, no noticiário internacional? Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês a capa primeiro do Washington Post, está aqui. Aqui a imprensa americana fala exatamente desse recuo do Trump, que primeiro deixou a reunião do G7 dizendo que ia acontecer uma coisa super importante, urgente, e depois a volta dele, né, para assinar o documento. Tá aqui, ó, Trump reverte posição, assina a declaração do G7 criticando o Irã e apoiando o direito de Israel se defender. A declaração publicada chamou o Irã de a principal fonte de instabilidade e terror regional. Também reiterou que o Irã não pode possuir uma arma nuclear. Pergunto para você se você concorda com isso. Você concorda que o Irã é a principal fonte de instabilidade e terror no Oriente Médio? Eu não concordo. Eu acho que a principal fonte de terror e instabilidade no Oriente Médio é o Estado fascista genocida de Israel, porque é ele quem inicia todas essas coisas, salvo 1 ano e meio atrás, quando a operação estúpida, né, e absolutamente condenável do Hamas começou essa série de eventos que culminou no clima que nós estamos vivendo hoje, tá? Eu repito aqui, uma ação terrorista e perfeitamente reprovável em todos os seus aspectos. Mas daí em diante, o ímpeto virulento, venenoso, o ódio que enseja as ações de Israel prevaleceu e nós acabamos chegando onde chegamos, tá bom? Eu também tinha separado aqui uma capa do Times para vocês, mas não vou mostrar porque não tem nenhuma novidade, né? E eu quero mostrar esse vídeo que eu pedi para o Alex separar aqui, porque lá dentro dos Estados Unidos há um conflito, há uma guerra covarde. Não liguem para essa fumacinha aqui, tá, gente? Essa fumaça aqui é a fumaça do bem. Não bombardearam o nosso estúdio. É que eu ganhei um umidificador aqui, porque depois de 1 hora falando, a garganta fica seca e às vezes eu tenho até dificuldade para encerrar o programa. Então vai ficar essa fumacinha aqui do meu lado, não é nada demais, tá? Vamos lá. O que eu estava falando aqui? Estava falando sobre o conflito interno lá nos Estados Unidos. As ações do ICE são ações cada vez mais covardes e esse vídeo me deixou bastante tocado. Eu vou mostrar um trechinho dele para vocês, está circulando pelo WhatsApp, né? E eu não consegui, infelizmente, o vídeo da sequência inteira, mas vou mostrar para vocês a covardia dos agentes do ICE prendendo uma mãe que foi buscar um filho na escola. Roda pra gente, por favor, Alex. E aí, a pessoa que publicou, tá vendo, as súplicas de uma mãe não foram capazes de convencer os agentes do ICE. Olha como são toscos, né, e covardes. São vários homens aí que pegam a mulher, enfim, algemam, e tudo que ela fala, quem é que vai buscar os meus filhos na escola? Tá bom, Alex, pode vir para mim aqui, porque aí acabamos com esse vídeo aí, foi só isso mesmo. Mas não é uma cena comovente? A mãe vai buscar o filho na escola, esses covardes da imigração americana prendem a mãe e a criança. Como é que fica a criança, filha de uma família, ou às vezes de uma mãe solo, né, em território americano, que não tem referências familiares, que não tem apoio de ninguém e ainda é tratada com essa vilania, né? É uma cena que dá um engasgo na garganta da gente, porque ela é muito, muito brutal, né? É muito brutal. Bom, vamos lá, olha, outras informações aqui, eu quero passar para o noticiário, não é essa não, isso aqui nós vamos falar daqui a pouco, é a gripe aviária que está acontecendo no Brasil, já tem 5 casos aqui, né? Mas eu quero mostrar para vocês o noticiário econômico do Brasil agora.
E as notícias são boas. Nós tivemos aí mais uma vez um PIB muito resiliente, apontando para uma economia que, a despeito dos inimigos do crescimento, ela continua vigorosa e crescendo, né? A despeito de todo o esforço do Banco Central para criar um ambiente recessivo, a economia brasileira continua crescendo. E agora o Valor Econômico, que é um jornal que é porta-voz, né, dos setores mais retrógrados da economia brasileira, é obrigado a desenhar manchetes como essa. Desempenho econômico faz o Brasil avançar 4 posições em ranking internacional de competitividade, tá? Competitividade. E aí vem a ressalva, né, no intertítulo. Contudo, questões como custo de capital é um problema afeta aos juros do Brasil e dívida corporativa, educação e habilidades linguísticas em nível baixo, pouca abertura econômica e ambiente regulatório ruim, além da falta de mão de obra qualificada, impedem maior avanço. Só que está avançando, apesar disso tudo, o Valor Econômico. Vamos lá. O Brasil avançou da 62ª colocação para a 58ª em 2025 no ranking mundial de competitividade elaborado pelo International Institute of Management Development, IMD, que conta com a colaboração do Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil. É o melhor posicionamento desde 2021, só que o país segue entre os últimos, porque a lista inteira tem 69 países só. Nós ficamos em 58º, mas estava mais perto do rabo da fila, né? E a reportagem assinala que essa melhora foi impulsionada principalmente pelo desempenho econômico do país e por avanços na eficiência empresarial. Na análise de eficiência governamental, o subfator subsídios governamentais segue contribuindo, segundo o Valor Econômico, positivamente para o Brasil nesse ranking do IMD, e o total de atividade empreendedora em estágio inicial subiu 4 posições nessa subcategoria. Infraestrutura e, sobretudo, subfator de energias renováveis também ajudaram o país a anotar essa melhora nesse ranking. Vamos continuar aqui com o noticiário econômico. Nós temos um monte de informações hoje para tratar com vocês. O Copom deve se reunir amanhã para começar a declinar, ou pelo menos começar a nivelar, né, o nível de juros aqui, já que não há expectativa nenhuma de que os juros terminem no patamar abaixo do patamar atual. E nós temos aqui, sobre esse assunto, uma manchete no site UOL, que é essa aí que você está vendo na sua tela. Olha, começa hoje uma reunião que pode encerrar um ciclo de alta na taxa básica de juros. Tá? É o que nos informa aqui o site do Universo Online. E a reportagem diz o seguinte: os diretores do BC, do Banco Central, voltam a se reunir hoje para definir o futuro da taxa básica de juros. Esse encontro é realizado em meio à indefinição do mercado financeiro sobre o fim do ciclo de elevações da taxa Selic. A reunião do Banco Central começa hoje, ela termina só amanhã, é só amanhã que a gente vai saber minimamente o que eles decidiram lá. E na etapa inicial do encontro, o presidente do BC, o Gabriel Galípolo, e os diretores da autoridade monetária vão realizar apresentações técnicas sobre as perspectivas da economia e o comportamento do mercado financeiro. Antes de continuar com a notícia, eu imagino o mau humor desses diretores do Banco Central quando analisam índices positivos que a economia brasileira está produzindo, né? Não é possível, a gente tenta tanto frear esse crescimento do Brasil, por que não para? Não devem estar entendendo nada. E aqui a gente vê que, a despeito de algumas medidas pontuais do governo, como a criação, por exemplo, daquele empréstimo consignado para os trabalhadores da iniciativa privada, pouca coisa aconteceu. É que nós estamos vivendo realmente um momento de prosperidade na economia brasileira, né, por vários fatores. Entre esses fatores, né, um direcionamento melhor na política de incentivos dos créditos incentivados. Vamos voltar agora para o que diz aqui a reportagem do UOL. A reunião com o Banco Central começa hoje. Na etapa inicial do encontro, Galípolo e os diretores vão analisar os dados positivos da economia brasileira, para inventar uma desculpa para manter tudo como está, né? E o patamar da Selic será definido amanhã. Segundo dia de encontro do Copom é marcado pelas projeções macroeconômicas e pelo veredito sobre o nível da taxa Selic, anúncio que deve ocorrer após o fechamento da Bolsa. O mercado está construindo aí seus prognósticos, né? E os prognósticos do mercado normalmente são acatados por esse corpo de técnicos lá, de diretores do Banco Central e etc. E a reportagem diz o seguinte: olha, o mercado prevê
o fim do ciclo de altas da Selic, a mediana das expectativas dos analistas entende que a taxa básica de juros seguirá estável em 14,75% ao ano até o fim deste ano. O nível atual é o mais alto desde agosto de 2006. Foi alcançado após 6 altas consecutivas. A expectativa pelos vereditos está dividindo os analistas segundo o UOL. Ainda que a aposta majoritária seja pela manutenção da Selic no patamar atual, parte dos analistas avalia que o ciclo de alta de juros não chegou ao fim ainda. Querem mais. 14,75 é pouco, entendeu? A percepção desse grupo considera que a atividade econômica e o mercado de trabalho permanecem aquecidos, o que para eles é uma péssima notícia, e estão inibindo o controle da inflação, que aliás está caindo sim. O Copom deixou o fim do ciclo de altas em aberto na ata da última reunião, quando a Selic subiu meio ponto percentual. Os diretores da autoridade monetária defenderam o compromisso de devolver a inflação para o centro da meta. O documento afirma que os próximos passos permanecem incertos devido a um cenário de elevada incerteza. E, gente, ontem foi um dia muito ruim para quem investe, por exemplo, em dólar, né? O dólar caiu praticamente 1% durante o dia de hoje, despencou com a repercussão dessa guerra. Nós tivemos um movimento forte no mercado de petróleo, que é profundamente afetado pela situação no Oriente Médio, né? Então nós temos aí cenários paradoxais e contraditórios norteando essa reunião do Copom. E vamos ver o que é que justificativa os senhores, né, guardiões da moeda, vão inventar agora para que a gente tenha um cenário ruim para justificar a manutenção dessa mamata, que significa pagar 14,75% de juros para a rolagem da dívida interna brasileira. Aí vem a encalacrada. Por quê? Quanto mais o governo paga de juros para engordar o bucho desses banqueiros, menos dinheiro sobra para o orçamento, para o pagamento das despesas de custeio. Cada ponto percentual a mais na taxa Selic custa entre 70 e 90 bilhões de reais ao país. E disso ninguém fala. Porque eu repito aqui o que falo sempre, para banqueiro é sempre a posição mais privilegiada no orçamento. Antes do orçamento primário da União, tira-se o dinheiro dos banqueiros, né? Só depois disso é que se colocam lá as despesas de custeio. Isso que eu falei, o salário do professor, o dinheiro para a construção da escola, do hospital. Primeiro o banqueiro, depois o resto do Brasil. E aí o governo fica muito apertado com o custeio das demais despesas. É o que está acontecendo agora. Tem que se virar, tem que rebolar para encontrar dinheiro para pagar essas despesas que são obrigatórias, que, aliás, são as despesas que justificam, inclusive, a existência desse grande condomínio chamado Estado contemporâneo, né? E para remediar essa situação, como você está vendo, o governo mandou para a Câmara uma série de medidas. A primeira foi um aumento da alíquota do IOF por decreto, que era mais fácil. Ontem a Câmara cometeu uma bravata lá, com 346 votos, ela aprovou o requerimento de urgência para votação do projeto de decreto legislativo que visa derrubar o aumento do IOF proposto pelo governo. Então agora a gente já sabe que tem lá 346 deputados que hoje ou amanhã, ou quando esse assunto chegar ao plenário, vão votar contra o governo. E pasme, 65% dos votos dados, né, para antecipar a pauta e colocar esse assunto na frente dos outros foram dados por quem? Por partidos que têm lugar na esplanada dos ministérios. 65%, entendeu? Esses partidos satélites do governo que só fazem atrapalhar a vida do contribuinte brasileiro e que querem impor ao contribuinte a necessidade, né, de engordar banqueiro sobre qualquer outra coisa que possa acontecer. E aí o Hugo Mota, que parecia um sujeito que estava tendo uma atuação sensata e tudo mais, finalmente botou as asinhas de fora, botou as manguinhas de fora. E está decolando o voo, ficou arrogante, ficou bravateiro, agora está fazendo igual o antecessor dele, né? Você sabe quem, o Hugo Mota, o Lira. A mesma coisa, aprendeu, é a criatura e o criador, é a mesma coisa. Quem apostou que esse sujeito era um cara ponderado, que ia atuar mais a favor da governabilidade, estava errado, é o que parece. Olha só o que tem aqui na sua manchete, no UOL. Câmara mantém governo sob pressão e aprova acelerar projeto que derruba o IOF, né? E está aqui, olha, a carinha do Hugo Mota em meio aqui a essa montagem fotográfica feita aqui com
com a votação do painel. 346 votos contra o governo, só 97 votos a favor. Total de 443 votos. Tinha gente pra caramba na Câmara, né? E o que diz a nossa matéria? Diz o seguinte: a Câmara dos Deputados aprovou ontem, né, o requerimento de urgência do projeto que derruba o novo decreto do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e um recado de que a pressão vai ser mantida contra o governo em relação a esse ajuste fiscal. A urgência foi aprovada por 346 votos favoráveis e 97 contrários, e agora a proposta está pronta para ser votada em plenário, sem precisar passar por nenhuma comissão especial, e isso acaba acelerando o processo. Não há acordo para a votação do projeto que derruba o novo decreto do IOF. A decisão de pautar a urgência foi tomada numa reunião de líderes na semana passada, no finzinho da semana passada. E de lá para cá o governo atuou para que a crise não escalasse e para que o teto não chegasse a ser analisado. Só que, mais uma vez, o governo perdeu a parada, né? Com o empenho do presidente da Câmara. Segundo o UOL, e está correta aqui a avaliação, a votação é um recado político para o Planalto. Os parlamentares estão insatisfeitos com o governo Lula em relação à medida provisória que aumenta os impostos e ao atraso no pagamento das emendas parlamentares. Por quê? Eles não querem perder nada, né? E seriam 7 bilhões de emendas contingenciadas, e nisso houve uma reação imediata desse Congresso oportunista, desse Congresso que em benefício dos parlamentares faz qualquer coisa, agora em benefício do povo faz nada. Bom, vamos lá então. Reunião com Lula no domingo. O paraibano se encontrou com o petista e seu antecessor Arthur Lira para azeitar a relação. Interlocutores afirmaram ao UOL que Mota ficou incomodado com o convite do governo ao deputado de Alagoas, né, o Lira. O gesto na avaliação de aliados foi interpretado como uma forma de rebaixar o presidente na Câmara diante das mudanças na postura em relação às medidas de ajuste fiscal do governo. E é verdade, né? O Mota é um teleguiado do Lira, não é nada além disso, né? Tanto que agora surge aí, ele que vinha cultivando, né, uma figura palatável, aparece aí agora como exatamente foi o seu antecessor, né? Como um sujeito que cria dificuldade para vender facilidades. Vamos lá. Hoje o chefe da Casa Civil, ontem, a Gleisi Hoffmann e o Rui Costa se reuniram com o Hugo Mota, mas dessa reunião não resultou nada de positivo para o governo. A medida provisória com alternativas ao aumento do IOF, ela foi enviada ao governo, pelo governo ao Congresso. A medida provisória prevê incidência de imposto de renda para novas emissões de títulos como LCA, né, do crédito agrícola, LCI, do crédito imobiliário, CRI, que é o certificado de recebível imobiliário, e o CRA, que é o certificado de recebíveis do agronegócio, e debêntures incentivadas em uma alíquota de 5%. Isso inclui também o programa Pé de Meia no Piso Constitucional da Educação. BETs e fintechs também terão um aumento da tributação. E é justamente aí, nessas bancadas nichadas, né, e muito comprometidas, que acontece o problema. E, por últimozinho aqui, a matéria do UOL esclarece que a proposta faz ajustes do arcabouço fiscal, MP já está em vigor, mas para virar lei precisa tramitar por uma comissão mista e ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. Vale por 120 dias. Se não for apreciado em até 45, entra então automaticamente em regime de urgência e passa a travar a pauta dessas casas. Vou dar um refresco aqui no noticiário político para a gente falar sobre algo mais afeto ao comportamento e à nossa cultura racista estrutural. Uma jornalista muito atrevida, mas muito atrevida mesmo, uma jornalista super desrespeitosa, foi presa. Por quê? Porque estava hostilizando um grupo de pessoas gays, né, que ela chamou de tudo quanto foi palavrão, foi acabar parando numa delegacia. Eu vou mostrar para vocês a carinha dessa jornalista. Eu posso dizer para vocês que ela não nos traz nenhum orgulho pela profissão que declara, tá bom? É essa que está aqui, olha, numa matéria do site Hjur, para você ver, olha, essa senhora aqui estava numa lanchonete no shopping Iguatemi aqui em São Paulo, que é o shopping incrustado na área mais nobre de São Paulo, quando resolveu desacatar, né, alguém que ela reputa como homossexual lá. Acabou indo parar na delegacia, foi presa, chegou lá e disse que estava doente. Ah, não, estou doente aqui da perna, então vocês têm que entender a minha reação. Aí o que aconteceu? Ela ficou 4 horas na delegacia, gravou um vídeo dizendo que tinha lá esse problema na perna e por isso ela reputava o seu comportamento a isso.
mas imediatamente já começou a destratar outras pessoas. Eu vou mostrar para você, se você tiver uma criança aí do seu lado, tire de perto do seu alto-falante. A gente tentou encobrir aqui os palavrões, porque são muitos, mas de qualquer forma o contexto é perfeitamente compreensível, tá? Alex, roda por favor o vídeo. Vou fazer musculação pra dar. É isso mesmo. Põe na internet, boiola, boiola depilada, Olha o lixo que foi preso no final de semana. boiola depilada, boiola depilada. Isso aí. Dá o boiola. Dá o boiola. Boiola depilada, ó, dá Esse foi o lixo que foi preso no final de semana e no campo. Dá o boiola. É isso aí. Boiola depilada. É um lixo mesmo o ser humano, né? Você deveria ter vergonha. Uma mulher nessa idade falando esse tipo de coisa. Você não tem É vergonhoso. Você não tem Vergonhoso. Você não tem Olha o lixo que foi preso. Ó. boiola depilada. Esse lixo foi preso e não aprendeu. Boiola, Ó. boiola, Lixo. boiola. Um lixo de ser humano. Nem dá pra dizer que isso é ser humano. Não é aberrante e assustador? Pelo amor de Deus, o que está na cabeça de uma pessoa como essa que sai por aí desferindo esse tipo de ataque contra todo mundo? O que será que experiência traumática foi essa que reverteu uma pessoa de péssima índole como essa mulher? Né? É a quem nem mesmo, né, a reprimenda que tomou na véspera dessas declarações aí serviu para aplacar esse ódio todo que ela tem de homossexuais. E pergunto para vocês, o que ela tem a ver com isso? Sabe? O que ela tem a ver com isso? O que ela tem a ver com a condição sexual de quem quer que seja? Por que tanto ódio? Por que vociferar assim? Agora, o fato é que isso vai se somando contra ela. E uma estúpida como essa vai ter que se haver com as consequências do que fala e do que planta de ódio, né? E vai parar na cadeia, com certeza, porque essa reiteração não é, como a gente vê, uma novidade. Alex, tira aqui para mim, por favor, o áudio do meu ouvido. Então tá aí para você o registro dessa situação horrorosa criada por essa personagem aí, horrível, né? Chamada Adriana Castanho, é isso? Adriana Castanho, né? Não nos orgulha nem nos honra, tá? Nós jornalistas aqui, não sei como é que uma pessoa dessa pode ter, enfim, espírito para ter relação com o público, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Bolsonaro, gente? Vamos lá? Ontem surgiu uma novidade velha. Aliás, vocês viram aqui, a gente falou disso na semana passada. A revista Veja, mais uma vez, tentou destruir a delação premiada do Mauro Cid. Como é que ela fez isso? Supostamente, isso é uma suposição, mas é uma suposição tão lógica que não tem nem graça, né? Como é que funciona o negócio? O Celso Vilardi, que é advogado do Bolsonaro, durante o depoimento do Mauro Cid, fez a ele uma pergunta, se ele usava lá um perfil que é atribuído à mulher dele. Na verdade, são dois perfis no Instagram, e esses perfis teriam sido utilizados para transitar informação entre alguém sobre algo que não deveria ser dito por uma espécie de acordo de confidencialidade compulsório que o Mauro Cid teve que assinar ao se propor a fazer a sua colaboração premiada. Então, ele não poderia falar sobre a delação, e isso quebraria o contrato. Está lá nas regras que ele aceitou, no acordo que ele assinou. Mas o Vilardi veio com essa, não se sabe como é que ele obteve essa informação, diz que ele estava usando o perfil da mulher para se comunicar, portanto ele quebrou a cláusula de sigilo da delação premiada e isso enseja a anulação da delação premiada. Ocorre que antes de falar sobre a notícia em si, eu preciso explicar para você algo que as pessoas precisam ter em mente. Ainda que o Mauro Cid venha a perder os benefícios da delação premiada, isso não vai desqualificar as provas que foram produzidas a partir dos caminhos que ele indicou. Ou seja, ele pode voltar para a cadeia, pode ter o pai implicado nas denúncias, porque o pai era cúmplice dele, né? Na história das joias e muitas outras. Mas o conteúdo probatório não muda. Ocorre que isso cria para depois elementos que no futuro a Suprema Corte pode vir interpretar de outra forma, dependendo da sua composição. Então o Vilardi entrou com essa história, isso não vai atrapalhar o processo, segundo os advogados com quem eu conversei, e pode sim ensejar a perda dos benefícios, mas jamais a perda de material probatório. Está aqui na capa do UOL para vocês também, defesas de réus pedem acariações e prazo maior como estratégia final no STF. E não é só isso.
A defesa também pediu a anulação das provas contra de todas as provas contra o presidente Jair Bolsonaro contidas nesse ato de defesa, né? E eu vou ler aqui para vocês a notícia no site HJUR. Está aqui, ó, é um site jurídico, né, especializado em assuntos de natureza jurídica. Advogados de Bolsonaro pedem anulação da delação de Mauro Cid por violação de sigilo. A defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu ao Supremo a anulação do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Os advogados alegam que o ex-ajudante de ordens violou o sigilo da colaboração e mentiu em interrogatório, baseando-se em reportagem da revista Veja sobre suportes das mensagens irregulares. É o que eu estava explicando aqui. Alguém vaza para a Veja essa história, a Veja sai com uma capa na semana passada, ele mentiu, categórica assim, né? Criando o elemento que depois o próprio advogado que vaza a informação utiliza para pedir anulação da delação premiada. Entendeu como é que é a jogada? É exatamente assim que acontece nesse mundo aí, que envolve jornalistas e advogados que têm o mesmo propósito, que é atuar em benefício de alguém. No caso dos advogados, eles não estão errados, afinal de contas o advogado vive disso. Né? Todo bandido precisa ter um advogado, é um direito legal. Agora, com os jornalistas, o banditismo é uma opção, né? É uma opção derivada, né? É uma opção por quem tem algum apreço ético e quem não tem nenhum apreço ético. Mas vamos lá. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Os advogados alegam que o ex-ajudante de ordens violou o sigilo da colaboração e mentiu em interrogatório baseando-se na matéria da revista Veja. O pedido foi protocolado ontem, segunda, no Supremo, onde Bolsonaro é réu por liderar a trama golpista. A defesa sustenta que Cid teria usado perfis em rede social para revelar os termos da tentativa de acordo. E aí o Xandão, o que ele fez? Pediu a preservação dos conteúdos do Instagram, porque esses canais que o Mauro Cid teria usado seriam canais do Instagram, né, na área de mensagens diretas. E o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Fez o seguinte, olha, a defesa de Mauro Cid negou... Não, peraí, vou ler direitinho aqui para vocês, começando pelo começo. O ministro Alexandre de Moraes determinou na sexta-feira que a Meta preserve os conteúdos de 2 perfis no Instagram, supostamente usados por Mauro Cid. A decisão inclui fornecimento de dados cadastrais das contas, incluindo responsável, e-mail e número de telefone. A defesa de Mauro Cid negou ao Supremo que ele tenha usado os perfis mencionados e pediu a apuração dos fatos. As mensagens teriam revelado detalhes sobre as tentativas de delação e críticas à atuação dos investigadores. Esse caso ganhou repercussão depois que reportagens indicaram que Cid teria se comunicado de forma irregular durante esse processo de delação premiada. As alegações colocam em xeque a credibilidade do acordo firmado com a Justiça. E o que os advogados estão questionando? Estão questionando, você pode ver aqui no intertítulo dessa reportagem, a credibilidade e a voluntariedade da colaboração. Para a defesa de Bolsonaro, os fatos são graves e demonstram descumprimento do acordo de delação premiada. De fato, o teor das diversas mensagens expõe não só a falta de voluntariedade, mas especialmente a ausência de credibilidade da delação, escreveram os advogados na petição. Os defensores pedem que sejam anulados os depoimentos e também as provas decorrentes da colaboração, argumentam que supostas violações tornam ilícitos os elementos probatórios obtidos através do acordo com Mauro Cid. Mas a própria matéria do HJUR também valida o ponto de vista da jurisprudência do Supremo, ou seja, ela informa que o Supremo Tribunal Federal tem decisões muito sólidas que caminham no sentido contrário a essa pretensão, ou seja, pode-se até anular uma delação premiada, mas, como eu disse antes, o conteúdo probatório permanece. O que diz aqui a matéria? As provas produzidas durante a colaboração permanecem válidas para o processo. Essa interpretação busca preservar elementos probatórios já obtidos, mesmo com eventual descumprimento posterior do acordo pelo colaborador. A decisão sob pedido da defesa de Bolsonaro vai ficar a cargo de quem? Dele, né? O inexpugnável Alexandre de Moraes, relator do caso. O magistrado deverá alegar se houve efetivamente violação dos sigilos e suas consequências jurídicas. Agora, olha, o Mauro Cid é um personagem tão nefasto, é um personagem tão
prolixo, né? Inclusive na sua voluntariedade mesmo, como falou, porque ao que ficou absolutamente transparente durante todo esse processo é de que tudo que ele fez de má vontade. Fez por quê? Para salvar a própria pele um pouquinho mais. Porque não é só ele que está em jogo, é ele e mais família, porque ele envolveu todo mundo nessa trama para atender ao Jair Bolsonaro. Então, Mauro Cid merecia mesmo perder esse benefício, sabe? Merecia mesmo voltar para a cadeia. Ele está com a vida muito fácil e está aí correndo um risco sério, porque o Alexandre de Moraes já foi extremamente complacente com os comportamentos indecorosos, né, e sabotadores desse sujeito que, até agora, apesar de tudo que está se escrevendo nos autos do processo, não recebeu nenhuma crítica de Jair Messias Bolsonaro. E fica aqui a pergunta: por quê? Por quê? Olha, são 7h56, eu só queria comentar com vocês aqui mais duas informações que são dos últimos dias. A gente abordou pouco aqui no programa, até porque os fatos estavam se formando. Mas nós tivemos aí uma bravata do Flávio Bolsonaro, que é uma bravata seríssima, e que pode, inclusive, criar problemas para ele lá no Supremo. Disse que se o Congresso, se o Brasil não eleger um presidente que banque a anistia que vai ser decretada pelo Congresso, então vai ser preciso usar a força. Mais uma vez, um dos Bolsonaro aí bradando por golpe contra o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem que eleger um presidente que banque o Supremo para impor uma decisão, se o Supremo não quiser tomar, tá bom? Na marra. E o Carluxo, né, outro dos Bolsonaro, está se preparando para ser candidato a senador lá por Santa Catarina, onde o irmão dele já é vereador e pode sair candidato a deputado federal. Então nós podemos ter aí, olha, 4 Bolsonaros no Congresso Nacional na próxima legislatura. E eles vêm para arrebentar com as instituições, né? As bravatas já começaram, o uso da força. Isso nada mais é do que a sequência do golpe, né? E ainda mais impulsionado, emulsificado, né? Consubstanciado com a ascensão desse maluco que está dirigindo o mundo com pendores de um ditador global, que é o Trump, né, de quem Eduardo Bolsonaro diz muito amigo, mas talvez nem seja tanto assim, mas o que importa é que no sentido ideológico eles estão aparados. Então vem aí um cenário muito complicado para 2026, principalmente para nós do campo progressista, porque a gente sentiu na pele durante o governo Bolsonaro, primeiro, né, como é que é o tratamento das liberdades individuais, dos direitos coletivos, né, o respeito às minorias, e vem aí uma segunda fase, muito disso baseado na performance do Trump lá nos Estados Unidos, que desconhece qualquer limite. Então vamos nos preparar para um 2026 muito ruim se o campo progressista perder a eleição e se eles conseguirem eleger essa gente toda para o Senado, tá bom? Gente, por último, eu preciso dizer para vocês que nós teremos hoje à noite aqui no ICL a reprise da aula magna A Semente do Caos, né, que o professor João César de Castro Rocha fez aqui, uma aula brilhante, uma aula espetacular. Você que tem interesse por saber como é que é a estratégia da extrema-direita, não pode deixar de assistir essa aula. Ela é super importante, tá? Ela é tão importante que hoje eu nem vou pedir para você clicar no link do ICL, nada disso. Se quiser, é iclnoticias.com.br, tá? Despertaicl.com.br. Mas não precisa. Ela vai estar lá ao vivo e aberta para todo mundo entender qual é o estratagema da extrema-direita, por que ela dissemina o caos e qual é o objetivo dessa coisa toda. E mais importante de tudo, como a gente pode sobreviver a esse ambiente que surge em decorrência dessa política de disseminação do caos da banda fascista que está aí se opondo a qualquer avanço, tanto no campo político quanto no campo social e no campo dos costumes também, tá bom? Vai ser hoje às 8 horas da noite, não perca no canal do ICL, no YouTube, nos vários canais do ICL no YouTube, e é um conteúdo muito, muito importante para todo mundo, tá bom? Beleza, terminamos assim, quero agradecer a sua presença, e eu estou terminando a minha semana por aqui, tá? Vou contar para vocês, amanhã é feriado nacional, eu não trabalho amanhã, e não trabalho depois de amanhã, não trabalho mais essa semana, então vou encontrar vocês morenaço depois do feriado aqui, para a gente tocar a bola aqui sobre os fatos que estão, né, construindo o país que nós estamos vivendo. Tchau, obrigado pela audiência para vocês e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tchau.
Fala, turma! A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-lo. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir.